Raquel. Bom dia. Bom dia com esse solzinho Bom maravilhoso dia. que tá hoje. A minha garganta hoje tá meio irritadinha. Tomar um cafezinho pra poder melhorar a garganta. Melhorar a gente dá conta, né? E aí, Raquel, como é que foi esse pós-feriado aí, né? Foi ótimo. Thanksgiving, quinta-feira. A Grace já tá lá, ó. Oi, Grace, bom dia. Bom dia. Bom dia. Como é que foi, Raquel? Como é Foi que foi super. É seu primeiro Thanksgiving, não? Né? Não, é o segundo, mas que eu tive consciência dele foi o primeiro. Porque foi o primeiro. Porque o primeiro eu não celebrei. Você não chegou a celebrar, não. né? Você não viu que era tão forte essa cultura, essa aqui, energia, né? Esse feriado aqui, né, nos Estados Unidos de Thanksgiving. E é um momento de muita reflexão mesmo, né? A gente perceber e agradecer por coisas que a gente, às vezes, diariamente, né? A gente nem dá, como se diz, nem dá tanta importância, né? Aqui nos Estados Unidos é bem forte essa questão de agradecer, né? Por tudo. Agradecer por tudo, né? Pela vida, por tudo que a gente tem, né? Por tudo que a gente é. E é mais importante esse feriado aqui até do que o Natal, sabia? Ele é uma celebração muito, muito pontual e muito forte, né? Sim. E depois do Thanksgiving, menina, eu tive assim, eu fiquei muito introspectiva e eu tive muitos insights esses dias, sabe? Muita coisa assim, voltando assim pra Deus mesmo, né? Não que a gente não esteja, né? Mas é que sabe aqueles momentos assim que você se volta pra dentro e fala, pera lá, né? Deixa eu ver aqui o que eu tô deixando de agradecer, né? Porque muitas vezes a gente até deixa, né? Sim. Passar coisas essenciais, né? Do nosso dia a dia pra gente estar reconhecendo que Deus tá fazendo, que Deus tá todo o tempo conosco, né? E parece que de vez em quando a gente precisa desse renovo, né? É incrível. Essa chama que tem dentro da gente, ela se acender. E esse fim de semana eu vivi isso, sabia? É incrível como que a gente olha mais pra falta do que pro que a gente tem, né? Sim, a nossa tendência é sempre olhar pro que tá faltando, né? Sim. E quando a gente olha pro que a gente já tem, a Bíblia mesmo diz, né? A quem tem, mais será dado. E o que não tem, até o que tem será tirado. Então isso é muito sério, porque não que a gente precise estar o tempo todo alegre, agradecer. Não, a gente tem momentos que a gente tá meio para baixo, meio triste, mas isso passa, né? A gente precisa ter essa consciência que esses momentos vão passar. E eu tava lembrando hoje de manhã de uma passagem bíblica, né? Que tá em Atos 1:8, que fala... Deixa eu ler aqui. Atos... Gente, a minha garganta tá meio ruinzinha assim, tá meio arranhando. Não tá nem dando pra ver, não. Mas eu vou... A nossa mudança de tempo aqui, ela é realmente impactante, né? Então lá em Atos, fala Atos 1:8, né? Os discípulos, eles estavam ali todos reunidos, né? E Jesus havia, né, sido crucificado e haviam colocado ele lá no túmulo. E quando eles foram lá, né, pra olhar o corpo e tudo, eles viram que Jesus não estava lá. Então eles ficaram com muito medo, né, e tudo. Você conhece essa passagem bíblica? Então eles estavam ali com medo, né, nossa, né, sumiram com o corpo de Jesus. E aí o texto bíblico diz que estava ali Maria Madalena, né, Maria, mãe de Tiago, e 2 anjos, né, estavam ali e disseram assim, por que vocês procuram entre os mortos aquele que está vivo, né? Ele não está aqui, ele ressuscitou. E elas saíram, né, para contar a novidade e tal, e atemorizada e aquela coisa assim. E Jesus, ele aparece para eles ali, né? Eles estavam reunidos e Jesus aparece. E ele fala, né, em Atos 1:8, ele fala assim, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, a Samaria e até os confins da terra. Então Jesus havia ficado com eles ali mais de 40 dias, né?
mesmo já ter sido glorificado, né? A Bíblia diz que ele já havia sido glorificado no terceiro dia e estava reunido com eles ali. Eu acredito que ele estava dando informações para eles, né? Como que eles iriam agir depois dali, né? Para propagar a palavra ali do Evangelho. E só que eles estavam meio afoitos, querendo fazer, e ele falou, para, né? Fica quieto, que vocês vão receber do alto o Espírito da verdade, né? Vocês vão receber poder. E Jesus, ele foi assunto ao céu, e aí depois, né? Depois continua o texto aqui, quando foi a descida, né? Lá no Pentecostes, quando eles foram revestidos do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, a Bíblia diz que ele é uma promessa para nós, né? O que é esse Espírito? O Espírito Santo de Deus? É o Espírito da verdade que nos guia, que nos capacita, né? E eu fiquei pensando esses dias, gente, por mais habilidades que a gente tenha, por mais conhecimento que a gente tenha, por mais MBA, tudo, sabe? Toda a capacidade humana, se a gente não tiver essa direção, o Espírito Santo de Deus de nós, que é aquela força que vai além da nossa força, a gente não consegue nada. Então, quando o Senhor disse para eles, né, fica em Jerusalém, vocês vão ser revestidos de poder. Isso era uma promessa, e essa promessa ela é para nós hoje, né, Raquel? Com certeza. Então, por mais que a gente é suficiente, a gente se acha suficiente, né, a gente se acha o bambambam, sem essa ajuda do alto, né, a gente não pode sair do lugar, a gente não pode fazer além das nossas forças, né, porque é Ele que vai fazer além das nossas forças, além da nossa sabedoria, além do nosso conhecimento, não é isso? São as duas asas o tempo inteiro, né? Uhum. A gente, essa força maior que nos conduz, porque sem ela a gente não faz nada. Mas sem a nossa parte também, a gente não consegue sair do lugar. Eu vejo muito, Maria, sabe, as pessoas esperando só essa força atuar. E vai atuar. Mas o que nós vamos fazer na hora que o Espírito Santo atuar na gente? Sim, e esse Qual revestimento, passo, né? e esse revestimento é igual você falou, nós sempre vamos ter a nossa parte. Nós vamos sempre ter que estudar, nós vamos sempre ter que buscar conhecimento. Mas o que eu tô falando é que existe algo que vai além de todo o conhecimento que a gente tem. Sim. Ele vai além, ele é algo assim que quando você pensa assim, não, porque tem momentos na nossa vida, Raquel, por mais que a gente faça a nossa parte, por mais que a gente vai, mas chega um momento que a coisa não vai. Porque tá faltando essa conexão. Tá faltando essa conexão. Eu acho, aí é isso entra, que eu tô falando, porque né? Por isso que tem que ser as duas ao mesmo tempo. Porque essa força querendo atuar sem a gente dar o passo da gente, também não vai. A nossa vida não vai para frente. Não. E nós querermos ir sem essa força, não vai. Não então, na realidade, é por isso que eu chamo de duas asas o tempo inteiro. Uhum. Precisa andar em conjunto. Não é uma coisa pela outra, não é uma coisa sem a outra, nunca, né? Quando Moisés estava ali guiando o povo, né, ali no deserto, e eles chegaram, né, diante do mar, o mar estava ali. O mar estava, eles não tinham outro caminho para passar. E aí Moisés se volta para Deus, Deus fala: "O que você tem na mão, Moisés?" "Ah, eu tenho um cajado." "Então vai, toca." Uhum. Então Moisés, isso. ele precisou agir, ele precisou dar o passo. Exatamente. Quando isso. ele deu um passo, o que aconteceu? O mar se abriu. Então, às vezes, na vida da gente, a gente tá patinando no mesmo lugar. Nossa, mas eu já fiz isso, eu já estudei, eu já fiz não sei quantos cursos. E falta essa conexão. clique, essa conexão. Uhum. Então, esses dias, igual eu tava te falando, eu meditei muito, eu busquei muito, eu assisti muito vídeo, né, que estava ali conectado com o que eu estava buscando. E eu tive ontem de manhã eu fui à igreja e eu recebi uma palavra ali justamente, né, eu falo que não existe coincidências, né, nas coisas que Deus faz com a gente, uma palavra tão simples sobre o Espírito Santo de Deus. E aquilo veio igual uma flecha assim no meu coração, né? É como se fosse é um renovo mesmo
Deus nos lembrando, né, de que essa promessa, ela está viva hoje, né? Jesus, ele está vivo hoje no nosso coração. Então, por mais que a gente faça na força do nosso braço, a gente precisa entender que existe uma força que ela é superior a qualquer força que possa existir. E é ela, né? Quando a gente dá espaço para o Espírito Santo de Deus agir em nós, ele vai fazer além das nossas forças, né? Com certeza. E a gente vai continuar essa caminhada aqui, a gente vai sendo renovado diariamente, né? Então essa palavra, esse final de semana, foi muito forte para mim, né? Sobre essa ajuda do alto, né? Que não tá lá no alto, ela tá aqui. Ela tá disponível para nós hoje, porque já aconteceu, né? Essa descida do Espírito Santo sobre cada um de nós. E nós precisamos estar atentos, né? Nós precisamos estar buscando diariamente renovar esse fogo dentro de nós. A gente fala muito, mas a gente não se conecta, né? Uhum. A gente pensa muito sobre isso, mas a gente não se conecta. A gente quer muito isso, mas a gente não dá o tempo para se conectar. Uhum. Voltamos aí num dia que a gente trouxe aqui, né, de uma cliente minha que estava fazendo lá o jejum, mas que não parava para ouvir Deus, não parava para ouvir o que precisava ouvir. A gente precisa desse tempo no nosso dia a dia, que seja um momento de oração, que seja um momento de meditação, que seja um momento de contemplação, de reflexão, mas a gente precisa, né? E aqui nos Estados Unidos é muito comum a gente ouvir assim, não tem tempo para nada, nem para respirar. Eu fico impressionada da pessoa falar que não tem tempo nem para respirar. Já estava morto, né? Se não parasse para respirar. Para a gente entender qual o tempo que a gente está se dedicando a essa conexão, qual o tempo que a gente realmente cuida. Porque tem que ter o nosso cuidado. É isso que eu falo da nossa parte, entende? Então, assim, se a gente levanta na correria, se a gente sai na correria, se a gente não se dá o seu momento, né? De parar e falar assim, o que eu vou realizar hoje, o que eu vou... junto com o Espírito Santo, né? Eu tenho essa fala para mim o tempo inteiro, o Espírito Santo que vamos realizar juntos hoje. Se a gente não para, como é que vai ser? Sim. Né? Eu não estou dando permissão, precisa de uma permissão minha consciente, intencional, focada, com força, com direção, para que as coisas aconteçam, para que as coisas, né? E a minha blusa tá aberta aqui, ó. É ao vivo, então eu vou fechar. Então a gente precisa ir entendendo que essa talvez seja a nossa parte, só parar. Não é fazer como a gente está acostumado de forma mecânica, né? A gente sai às vezes de forma mecânica, a gente sai nessa correria, a gente faz um monte de coisa que, enfim, não vai contribuir com o dia, sim, né? Eu acho que talvez, não, eu tenho certeza, né? Que a gente precisa diariamente ter esse relacionamento, né? Eu falo que é um relacionamento que a gente precisa ter diário com Deus, né? Com o Espírito Santo dentro de nós. Porque por mais... A gente tem a nossa personalidade, né? Aí entra a sua parte terapêutica, né? Porque a gente tem a nossa formação, a nossa pessoa, né? A nossa persona. Cada um tem a sua personalidade, os seus trejeitos, né? Tem pessoas que são mais ansiosas, tem pessoas que são mais quieta, mais calma. Mas em todo tipo de perfil, a gente precisa entender que a gente precisa parar para se conectar. Sim. A gente precisa parar para ouvir Deus, né? Às vezes a gente está caminhando, né, por um caminho que a gente não está entendendo porque está acontecendo daquela forma. Então você para, você tem ali um clarear na sua ideia, né? Você tem ali Às vezes a gente tem insights que a gente fala, nossa, não tinha pensado nisso. Nossa, não tinha, sabe? Então, assim, o Espírito Santo de Deus, a Bíblia diz que ele é a promessa, né? Deus, ele havia prometido isso para nós e ela é real. Mas, é igual a Raquel falou, se eu não fizer a minha parte, como que ele vai atuar? Primeiro que ele é educado, ele não invade o coração de ninguém. É né? questão do livre-arbítrio, né? Jesus deixou bem claro, né? Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar, vou cear com você, você vai cear comigo, né? Então, assim, ele não vai invadir o coração de ninguém. Mesmo aquelas pessoas que já o experimentaram,
né? Chega um momento em que ela pode desconectar, né? A gente precisa estar com essa consciência, né, diária de que se eu não der espaço, ele não vai atuar. Aí entra mesmo a minha parte, sabe, Maria? Porque você foi falando e eu fui lembrando aqui. A gente está conectado com esse coração, ou a gente está conectado só com as informações, só com o nosso mental todo dia, achando que sabe, defendendo o que sabe, que às vezes nem é, né, tão real assim, porque foi passando de geração em geração e hoje já não cabe mais na nossa vida. A gente defende opiniões, a gente defende posturas que às vezes não vai fazer diferença nenhuma mais na nossa vida, mas nós estamos ali. Não, meu pai fazia assim, minha mãe fazia assim, meu avô fazia assim, então eu vou fazer desse jeito e não vou mudar. E quando a gente está preso nisso, a gente está no mental. Abrir o coração é virar e falar assim, deixa eu experimentar esse novo jeito. Às vezes o que Deus quer de mim nesse dia é que eu veja diferente, um pouco diferente, que eu faça um pouco diferente. Não baseado nas minhas opiniões já impregnadas, calcificadas, né? E que estão às vezes até enferrujando a gente. Enferrujando é ótimo. É ótimo. Mas... colocar um óleo do Espírito aí para desenferrujar. Exatamente. Mas a gente tá ali, batendo cabeça. Se uma questão acontece, 1, 2, 3, 4, peraí. A questão é, eu tô pedindo a Deus para a solução daquilo e eu ainda não consegui ver onde que tá. Interessante, Raquel, porque às vezes a gente não para perceber, porque Deus, né, o Espírito Santo, ele precisa ser sentido, ele precisa ser vivido, ele precisa ser experienciado, né? Exatamente. E ontem eu assisti o filme do John Wesley, né? Ele que fundou a igreja metodista, né, wesleyana, e me deu vontade de assistir, assim, sobre a história dele. E ele era um jovem muito temente a Deus, e ele era assim, ele pregava, né? Ele recebeu esse dom da palavra e ele amava a Deus, ele amava. Nossa, ele fez Você tem ideia, ele deixou de casar porque ele acreditava assim, se eu casar, eu não vou ter tempo para Deus, eu vou ficar dividido. E eu achei muito interessante porque ele chegou bem perto, né, de ter ali um casamento e ele não quis. E ele falou, não posso porque eu tenho um voto com Deus e eu não quero quebrar esse voto. Mas ele não sentia Deus. Ele pregava, ele falava do amor de Deus, mas ele não sentia. Quando acontecia algo, eles estavam indo de um lugar para o outro, eles estavam vindo para Geórgia, e teve um problema, né, no mar, teve uma tempestade, e ele teve muito medo. E ele via pessoas do outro lado, né, no outro cômodo do navio, que estavam cantando, louvando a Deus, eles estavam felizes, e ele ficou admirado com aquilo, ele falou, como que eles não estão com medo? E daí ele começou a perguntar a essas pessoas, mas o que acontece? O que é isso que você tem que eu não sinto? E um amigo dele falou para ele, olha, você precisa sentir o Espírito Santo, você precisa viver essa experiência. E daí, de muita busca, né, e ele foi buscando, porque ele queria, ele não sentia. E ele continuou pregando a palavra sem sentir essa coisa dentro da gente, sabe? Dentro dele. E até que um dia ele foi no encontro de um amigo e lá ele sentiu. O que é que ele estava falando, né? Ele teve uma experiência pessoal. Então, assim, nós precisamos buscar ser cheios do Espírito Santo. Nós precisamos diariamente buscar esse revestimento de poder, né? Em Lucas 24:49, Jesus ele falou, olha, eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai, né? Ele falou, permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então o Espírito Santo, ele é esse que vai nos encher de poder. Poder de quê? Poder, muitas vezes, até de tomar decisão, Raquel. Com certeza. Poder para você fazer coisas simples do seu dia, que às vezes você fica tão, né, principalmente nós mães, né, mães de família, a gente às vezes passa, né, por aflições com nossos filhos, e aonde que a gente vai buscar essa ajuda?
A gente pode sim buscar ajuda nos profissionais, não tô dizendo isso. Não é uma coisa pela outra, nunca vai ser isso que a gente tem que entender. Mas até pra gente buscar ajuda, a gente precisa de direção de Deus. Exatamente. Porque às vezes você conecta com pessoas que não faz diferença. Verdade. E às vezes Deus te encaminha, Deus te dá um clique. Fala, olha, é ali. E você vai e a coisa acontece. E às vezes você sente que não é para ir naquele caminho, você insiste e aí quebra você piora mais a situação. E quebra a cara. Isso é fato, é. Então, hoje, mais do que nunca, eu vejo a necessidade da gente buscar a Deus na simplicidade, não é com orações mirabolantes, com coisas... É simples. O simples funciona. E Deus, ele é muito simples, o né? Bert Hellinger fala, o essencial é simples. Essa fala tá no meu status, essa fala vive comigo. Eu sempre lembro, sabe? O essencial é simples, não precisa ser essa coisa, né? Que às vezes a gente cria na cabeça que é 1001 questões, a gente exagera achando que é o mágico, que é o... E não é isso, que né? é o mirabolante, Não. né? Que vai descer do céu um raio e vai cair na sua cabeça e você vai estremecer. E não é. Você sabe uma coisa que eu vejo que é muito simples, por exemplo, mandamento não julgar, né? Mas a gente passa um dia, às vezes, Maria, o dia inteirinho se julgando. A gente passa o dia inteirinho, às vezes, julgando o outro. Fulano fez isso comigo. Tem 10 anos que fulano fez aquilo comigo. Nossa, mas fulano fez aquilo comigo. Gente, fulano já não é mais aquela pessoa de 10 anos atrás. Você não Nem é a mais gente é. aquela pessoa de 10 anos atrás. Não, mas como que eu permiti que fulano fizesse aquilo comigo? Por que eu deixei que fulano fizesse comigo? Eu tenho visto esse padrão muito forte, né, nos atendimentos do meu dia a dia. Não tem outra alternativa que não seja olhar para frente. Claro que precisa voltar o olhar lá, curar, ver o que ainda prende a gente, porque às vezes tem questões, né, mais profundas, nós não vamos desconsiderar isso. E quem faz isso também não vejo indo para a vida, não. Quem desconsidera não vejo indo para a vida. Mas a gente fica ali, ó. E aí fica perguntando para Deus assim, Deus, o que falta para minha vida prosperar, para minha vida crescer? Falta. E Deus tá lá assim, ó, deixa eu ver, solta, a ficha vai cair. Solta o passado, solta aquilo que não serve mais, elabora aquilo sim, ressignifica sim. Mas vai para a vida, né? Sim. Porque tem gente que usa a palavra o tempo inteiro, tô ressignificando, já ressignifiquei e não ressignificou, ou tô ressignificando e não tá nem olhando. Então nós temos os dois extremos e os dois extremos levam ao mesmo lugar. Sim. Manter o problema na nossa vida. Sim. Enquanto a gente não para, não olha. Hoje, antes da nossa sessão, eu fui fazer a minha constelação. Eu invento, né? Fazer antes do podcast. Então, eu tô muito liberada, assim, de consciências que tem mais de 20 anos que eu trabalho com constelação familiar e ainda me pego tendo que buscar reflexões sobre aquilo que... arredar um pouquinho, né? Não, pode ficar. Sobre aquilo que foi lá atrás. Sim. E isso interfere na vida da gente, né? Sim, mas Davi, Raquel, ele orava, né? Tem um salmo, não vou lembrar agora. Ele fala assim, né? Sonda-me, ó Deus. Esquadrinha o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho eterno. Então, olha para você ver, eu falo que a Bíblia, ela é um livro assim, ela é a origem de todos os livros que existem. A Bíblia, ela é a palavra de Deus, ela é a origem de todo o conhecimento que hoje as pessoas estão aí. Né? As constelações familiares, outros tipos de terapia. Sim. São tudo ferramentas que veio a partir daqui. Tá aqui escrito. Olha o que Davi orou. O que ele estava falando com isso? Ele estava assim, olha, eu sei que tem coisa aqui na minha mente, no meu coração, que eu não sei, mas que estão interferindo nos meus comportamentos, nos meus resultados hoje. Então, Senhor, esquadrinha, vai lá. O que é esquadrinhar, né? Você faz um quadro e pega aqui tanto de pedacinho. Desenha para mim. Desenha. Olha para você ver quanta memória. Davi estava ali, ele falou assim, não, tem alguma coisa errada, Senhor. Então vem, esquadrinha aqui para ver o que tá errado e me guia pelo caminho eterno. Então, isso tem que ser a nossa oração diária, sabe? Porque quantas memórias, a Raquel tá aqui falando de 20 anos atrás,
Mas quantas memórias que a gente tem até de antes do nosso nascimento, gerações, e que estão interferindo hoje nos nossos resultados. A ciência já admite, a própria medicina admite a influência das ações, das atitudes das nossas avós, por exemplo, em relação às nossas mães, e isso é influência, interferência na nossa vida. Exatamente. Isso está registrado biologicamente nas nossas células. Nas nossas células. Gente, não dá para negar certas coisas. Não dá. Não dá. E às vezes a gente passa por situações que a gente fala, gente, eu não entendo porque que isso está acontecendo na minha vida. Sabe? É esquadrinhar mesmo. E assim, é buscar ajuda, porque Deus deixou, gente, ferramentas. Existem inúmeras ferramentas. A Valéria colocou alguma coisa aí. Ah, tá. Salmo 129. Aqui não tá aparecendo pra mim, engraçado, hoje tá o negócio meio embolado aqui, ó. Então, às vezes, acontece coisas na nossa vida, acontecem situações que vão se repetindo, e a gente precisa parar e falar, pera lá. Porque a Bíblia diz que nós teríamos uma vida abundante, nós teríamos uma vida próspera. E por que às vezes o resultado não vem? Ah, não, acho que isso não é pra mim. Você sabe que esses dias eu tive um insight muito grande sobre essa frase? Isso é um sabotador terrível. Eu acho que isso não é pra mim. Com certeza. Aí quando eu não quero olhar para aquilo, eu falo que, não, isso não é de Deus pra mim. Quantas vezes eu já falei isso? Eu acho que isso não é de Deus pra mim. Por quê? Porque não tá dando certo. Mas, na verdade, eu não tô querendo olhar para aquilo. Entendeu? Olhar da maneira que precisa ser olhada. E se chegou na sua vida, por que não é de Deus? Exatamente. O negócio tá ali no meu caminho. Mexe e vira. Eu tô de frente com aquilo. Não, isso não tá dando resultado porque não é pra mim. Pera lá, vamos olhar o que tá por trás disso. Qual o esforço que você não tá fazendo, que você não viu ainda com relação a essas questões. É por isso que eu volto na questão do julgamento, né? Isso é um tipo de julgamento. Não é pra mim, é julgar. É pra mim... Ou então eu preciso perguntar, por que surgiu isso na minha vida? Pra quê? O que eu preciso aprender com isso que eu ainda não aprendi? Que eu ainda não aprendi. Se tá voltando, né? Às vezes são coisas assim que vêm pra nossa vida e tá repetindo de novo. É porque não passou no teste, então vai ter que passar de novo. Sim, até para passar de ano, né? A gente não fica na vai escola passar de repetindo o ano. Nossa. Acho que agora não tem mais repetição de Passado, ano. não leva bomba mais, né? Era um terror levar Na bomba. nossa época eu nunca levei bomba. Eu também não, graças a Deus nunca não. levei bomba. Eu sempre fui muito estudiosa. Essa é uma parte minha que eu gosto muito, assim, que eu sempre fui muito estudiosa. Qual que é? 139. 139? Não tá aparecendo aqui pra mim, gente. Detalhe, tá? 23, não tá aparecendo. Tô aqui buscando e não aqui, aparece. Ó, Salmo 139, 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Olha aqui, falando de coração, de pensamentos, entendeu? Coisa, né? Então, assim, tá aqui, tá tudo escrito, mas muitas vezes a gente precisa de um apoio, né? Para nos lembrar, gente, dessas coisas. E o Espírito Santo, ele é esse condutor, que muitas vezes, porque, gente, nós não fomos criados para ser sozinhos. Não existe referência bíblica nenhuma que apoia a gente ser sozinho. Até tem uma passagem bíblica que fala que farei da estéril mãe de filhos. Então, assim, ok, não vou entrar nesse assunto, né? A pessoa escolhe não teve. Sim, a gente não vai entrar. Mas Deus, ele quer que a gente viva em família, ele quer que a gente viva em comunidade. E hoje nós temos tanto tipo de ajuda. Eu tive uma psicóloga que me acompanhou por 10 anos. E eu vou te falar, foi um apoio de Deus, foi uma ajuda divina, porque ela veio da parte de Deus para mim. E como ela me ajudou? Depois passou, né? O ciclo fechou. Agora eu estou tendo outro tipo, né? Estou aqui com a Raquel. Já tive outros também que me apoiaram muito. Sim. E tudo, gente, é Deus levando a gente. Olha, vai aqui. Ontem eu vai recebi. Ali.
Ontem eu recebi um vídeo do Joe Dispenza, né? Que foi... Gosto muito do Joe Dispenza. Mas foi muito, muito importante, assim. Só que ele falando da vida em solidão. Da vida sozinho, quanto é importante, quanto desenvolve o nosso cérebro, momentos Sim. de solidão. E aí eu não cheguei ainda no final do vídeo. Quem me mandou foi até a Debbie. Jesus se retirava também para ficar sozinho. Exatamente. E a gente perdeu isso, né? Uhum. E aí a gente conversando sobre o vídeo, eu e a Debbie, e eu falando com ela falando, o que você achou do vídeo? Eu falei, super importante, extremamente valioso. Mas a gente só se desenvolve quando tá com o outro, né? É nos defeitos da Maria comigo, enquanto amigas, tá? Aí não entra a parte terapêutica, né? E nos meus defeitos com a Maria... Pode falar de novo o seu apelido? Não. Ah, não quer que eu fale. Só nessa troca é que há um polimento. Exatamente. Isso para os relacionamentos também. Mas o que está acontecendo hoje? Isso a gente conversou ontem muito, eu e a Debbie. As pessoas estão ficando dependentes. E quando entra uma dependência emocional, quando entra uma dependência pelo outro, a gente está embolando o meio de campo que a gente está tirando da gente. Exatamente. Então vamos voltar a lá. nossa responsabilidade, né? Vamos voltar lá nas duas asas. Nós sempre vamos precisar de duas asas. Na minha cabeça, para tudo funciona duas asas. Com certeza. A gente precisa do outro, a gente precisa de amizade, a gente precisa de relacionamento. Né? A Bíblia diz que é melhor ser dois do que um. Ótimo. A gente precisa, eu acredito piamente nisso. Agora, do jeito que está hoje também, em vários casos que a gente vê, vira obsessão, vira dependência, vira vício, e aí nós temos um outro tipo de problema. Então, assim, até onde sou eu, até onde é o outro, até onde eu posso ir, até onde eu não devo ir, até onde eu estou propondo para o outro, até onde eu estou impondo para o outro a minha religião, a minha crença, a minha forma de pensar, os meus gestos, a minha estrutura. Entra aquilo que a gente conversou semana passada, né? Sobre o limite, né? Exatamente. Sobre o limite. Exatamente. Onde termina o limite, onde começa. Né? E quando eu não delimito isso e permito essas coisas... Gente, se vocês tiverem noção... Olha que interessante, a gente fala as coisas e desconsidera o poder, que hoje você falou aí do poder, dessa presença na gente do Espírito Santo, o quanto nos dá poder, né? Mas a gente fala para o outro as coisas e a gente desconsidera o que a gente fala pra gente. E a gente tá abençoando ou amaldiçoando a nossa vida, né? A gente fala, a gente reza, aí vem a nossa parte que eu sempre vou falar. A gente reza, a gente ora, a gente pede a Deus, mas no dia a dia, o que eu não estou vendo, o que eu estou fazendo, eu vejo muitas pessoas vendo e falando assim, falei e falei mesmo, e falo. Uma coisa é eu ser sincera, outra coisa é eu vomitar, desculpa a palavra, mas é isso mesmo, eu vou vomitar aquilo que eu acho que é verdade e que é fato e que é melhor do que o que a Maria pensa. Quando a gente está em relacionamentos, homem, mulher, né, relacionamento amoroso, que hoje não tem essa questão de gênero, a gente a gente precisa respeitar, né? Quando a gente está em amizades, quando a gente está no trabalho, eu preciso avaliar o ponto de vista do outro, mas tem um detalhe. Maria, eu não estou nem ouvindo o ponto de vista do outro. O outro tem um texto ai, fugiu o nome. Que chama escutatória. Me ajuda a lembrar o nome dele? Ai, não vou lembrar. Você não viu esse texto ainda? Eu pus ele no grupo da mentoria. Quem souber aí, fala aqui pra mim. Escutatório? É um texto muito, muito importante. Eu uso ele muito, fugiu o nome do autor. Mas enfim, a gente tá ouvindo o outro e tá pensando na resposta que a gente vai dar. A gente não tá ouvindo o outro. A gente tá pensando em como a gente vai questionar aquele pensamento do outro e impor a nossa verdade. Isso não é escutar. E com isso as relações estão ficando cada vez mais superficiais, menos acessível na nossa mudança cerebral, na nossa mudança cognitiva, mental, neural, que é o que o vídeo de ontem, né, que eu citei aqui, fala. Toda essa harmonia do nosso corpo, nas nossas células, vem também da participação do outro na nossa vida. Isso é saúde. Vamos resumir numa palavra? Isso é saúde. Com certeza. Rubem Alves, obrigada. Valéria, obrigada, isso mesmo, do Rubem Alves. Isso é
pura saúde. Mas eu quero ficar saudável, mas eu não quero ouvir o outro, eu não estou presente, eu estou fazendo as coisas no automático, só no inconsciente, eu estou ainda ligada ao passado. Olha isso que eu estou fazendo na minha vida. Isso aí tem a ver também com o ego da pessoa, né? Com a Bíblia chama de carne, né? Eu falo que a Bíblia ela é o melhor livro para tratar de ego, né? Para falar de ego e essência, né? Mas aí, na presença do outro, Maria, eu tenho o Espírito Santo. Tá? Deixa eu contar um negócio. Te contar. É um tal de Deus, assim, Deus falou comigo, Deus falou isso, tá, mas não falou comigo, porque... Não, mas você tem que ouvir, porque Deus só fala comigo. Gente, é muito maluco isso. A gente precisa tomar muito cuidado com essas verdades, né? Porque eu falo que a luz fala, mas a sombra fala também. Quando... Tá tudo ali, né? Porque a gente precisa ter essa percepção de entender quando realmente Deus está usando. Eu tive várias pessoas já, Raquel, você mesmo... minha terapeuta, meu pastor, o irmão da igreja, que falaram da parte de Deus pra mim. Eu tenho um termômetro comigo, sabe? Deus fala comigo. Sim. E às vezes eu não dou ouvido. Aí ele vai e usa uma outra pessoa que não tem nada a ver, não sabe de nada do meu contexto. Eu já tive várias pessoas, mas Deus ele falou comigo primeiro. Eu que não dei ouvido. Sim. E quantas vezes a gente é boca também de Deus na vida do outro. E a pessoa fala, nossa, do nada, você fala algo e a pessoa às vezes comenta com a gente, às vezes não comenta. Mas tem a questão do outro lado também que a Raquel falou. Que fala da parte do inimigo também. Sim. Porque isso é bíblico, gente. Nada do que eu tô falando, que nós estamos falando aqui, não tá na Bíblia. Jesus repreendeu Pedro. Ele falou assim, arreda de mim, Satanás. Eu, hein? Eu adoro essa fase. Ainda usou o mineirês, né? Arreda. Olha, o povo fala que arreda é uma palavra esquisita. Gente, tá na Bíblia, tá? Eu tava vendo. Eu vou lembrar depois aonde que é. Então, às vezes a gente também é boca do inimigo na vida do outro. Sim. Então a gente precisa tomar esses cuidados. E aí a gente volta lá no início. A gente fala do inimigo na vida do outro se a gente não está conectado, se a gente não para fazer oração, se a gente não está ali vigiando, né? É o vigiando a palavra. E vigiar. O que eu tô falando, o que eu tô pensando, muitas vezes, Maria, às vezes vem na minha, né, como terapeuta, vem na minha cabeça, não vou falar que não venha, não, uma avaliação do outro. Imagino, ainda mais você que Sim, trabalha mas com eu isso. olho e falo assim, isso vai contribuir para a vida dessa pessoa ou isso vai piorar a vida dessa pessoa? Não vou falar. Sim. Não vou falar. Sim. É a avaliação minha, não é a avaliação. Às vezes o outro não está pronto nem para ouvir. Discernimento, né? Exatamente. A Bíblia manda a gente discernir os espíritos. Exatamente. A gente precisa, não é que a gente, assim, lógico, o Espírito Santo ele habita dentro de nós, mas a gente precisa perceber que existe uma parte nossa que é carnal, que é ego, né? Tem muita coisa ali de nós, dos nossos traumas. E muitas vezes quem tá falando é o quê? É o trauma. Sim. É a decepção que a pessoa viveu. A gente precisa ter esses cuidados. E Maria, né? olha que interessante. Esses dias eu atendi uma pessoa. A Ana. Oi, Ana, beijo. Ela me falou assim. Fulana, né, que era uma pessoa da relação dela, virou pra mim e falou comigo assim, nossa, mas você tá tão esquisita, tão feia, tão estranha. E aí ela virou pra mim e falou comigo assim, nossa, isso bateu como uma facada no meu peito. Imagina. Eu já não estou bem de autoestima, eu já não tô vivendo um dia bom, né, porque todo mundo tem as suas dores. Sim. Aí vem uma pessoa e não contribui, e tem um detalhe. Tem as que falam na frente e tem as que falam por trás. Aí piorou um pouquinho quando a gente fica sabendo. O quanto te incomoda você ficar sabendo que fulano falou de você. Incomoda muito, não incomoda? Nossa. Eu sei, porque já me incomodou muito. Hoje incomoda horrível. Menos. Mas imagina... Mas alguém que a gente gosta, que a gente tem convívio. E pra que você vai falar então? Pra que seja, se não for para contribuir, a gente não... Eu sempre penso... Antes de falar alguma coisa, eu posso ver, mas eu vou contribuir? Eu vou contribuir para a vida daquela pessoa? Eu vou contribuir com aquela pessoa? Não vou. Então não vou falar. A pessoa está disponível para me ouvir? Ótimo, não tá? Ok.
ok, não vou falar. Uhum. E eu vou falar com a Maria de outra pessoa, vai contribuir para a nossa relação? Não vai, então não vou falar. Vai contribuir? Ok, olha, esse exemplo, não estou falando da pessoa, posso falar de fatos. Exato. Né? Esse fato que aconteceu com o fulano, nós podemos aprender com isso. Nós podemos fazer diferente. Agora, falar da outra pessoa. Então, assim, relacionamento é algo muito complexo porque a gente dificulta muito. Né? Lá desde a nossa relação com a gente mesmo, com o Espírito Santo, a gente não sabe ainda se relacionar, a gente acha que sabe, prega que sabe, mas no final das contas, o que a gente está fazendo no dia a dia? O que está criando, o que não está criando, o que está trazendo coisas boas pra gente, o que não está trazendo coisas boas pra gente. Se a gente passa uma semana se sentindo bem, ok, eu plantei sementinhas boas. Se no meio da semana eu tô me sentindo mal, é porque algo eu tô plantando ali que não tá legal. Tá colhendo, os indicadores estão ali, né? E eu preciso entender, buscar essa informação, liberar isso da minha vida. E a gente ter esse cuidado, né, com o outro, porque quando os discípulos eles estavam ali, né, com Jesus, ele falou, né, mostra-nos o Pai. E ele falou, nossa, eu tô com vocês há tanto tempo, vocês ficam me perguntando, mostra o Pai. Eu e o Pai somos um. Nem viu. Né? E Jesus falou, né, na oração dele, ele falou, olha, que eles entendam que assim como eu sou um com o Senhor, que eles vejam que eles também são um comigo. Sim. E são um com o outro. Então, assim, eu sou uma com a Raquel é uma comigo, eu sou uma com a Valéria, sou uma com a Grace, sou uma com a Ana. Não tô vendo mais quem tá aqui. Então, nós somos um, nós viemos do mesmo Criador, né? O mesmo Deus que me criou você. E quando eu julgo alguém, eu tô me julgando. Eu tô me julgando eu mesma. Eu tô julgando a criação como se eu fosse melhor, Exatamente. Maior, né? É como se essa xícara aqui, né, olhasse pra quem criou ela e falou assim, não gostei de você ter colocado essa asa aqui não, porque tá esquisito, né? Exatamente. Então, quando eu falo que o outro, igual você falou, né, você tá feia, a outra ela falou que tava feia, ela tá falando pra ela mesma. Exatamente. E na verdade porque é o espelho, né? Desmerecer o outro, Desmerecer. Né? Nós estamos precisando, eu falo muito isso com os meus clientes, Maria, a gente tá precisando de compaixão, a gente tá precisando tentar, veja bem, todos os dias, mas tentar com afinco, com vontade, com intenção, ser melhor. Exato. E estar mais próximo de Jesus. Você viu um Reels que eu te mandei de uma repórter perguntando para aquele rapaz do ator do The Chosen, né? E falou com ele assim, se Jesus aparecesse aqui para você, o que você falaria para ele? Forte. Aí ele responde assim, se eu estou próximo do que ele espera de mim. Olha, eu arrepio todinha só de falar. Imagina, nós estamos próximos de tudo que ele ensinou, nós estamos próximos. Sim. Ou nós estamos na nossa cabeça arrogante, no nosso ego, achando que a gente está próximo. Mas na prática, no sentir, vou voltar aí na palavra, né? No meu coração verdadeiro, estou próximo. Ou ele ainda está cheio de dúvidas, de mágoas, de medos. Medo nos afasta de Jesus, né? De inseguranças, sim, de escassez, de achando que eu vou usar uma palavra que eu usei muito hoje na minha constelação, sacrifícios. A gente ainda está preso aos sacrifícios, desconsiderando o maior sacrifício que foi feito nesse planeta. Já foi feito. Né? E achando que nós temos capacidade de, assim, na pontinha da unha, de chegar, né, nesse nível. Então, eu vejo que assim, orai, vigiai. E para a mesma linha eu falo, refletir o tempo inteiro, sim, questionar os nossos pensamentos é super importante. Sim. E quando começar o dia, né, Raquel, eu acho que isso faz toda a diferença, né? A primeira coisa do nosso dia deveria ser, né, deve ser buscar essa presença, buscar essa conexão, sabe? Cada um do seu jeito, da sua maneira, mas buscar. Porque a gente vai ser testado, a gente é testado o dia inteiro. O tempo inteiro. Nós estamos aqui falando dessa palavra, daqui a pouco vai acabar a live, a gente vai fechar a Bíblia, vai tocar o nosso dia e a gente vai ser testado. Não precisa nem acabar a live. Nem acabar. O que nós estamos pensando agora nesse minuto fazendo a live, né? O que tá na nossa cabeça, assim? Eu tô falando, eu tô pensando pra mim ou eu tô pensando pra alguém? Pro outro. Se eu tô pensando pra... Já me dei conta que volta pra você, Raquel, sim, questiona você, não questiona o outro.
E eu vou te falar uma coisa, Raquel. Eu pensei muito, muito antes de começar esse tema, porque eu acho um tema muito delicado. Não delicado. É delicado. É delicado. É delicado, sim. Porque falar do Espírito Santo de Deus, meu Deus, é uma responsabilidade, né? É uma responsabilidade, mas ao mesmo tempo é algo que a gente precisa falar. E ao mesmo tempo é tão da natureza humana, né? Exatamente. Então nós precisamos trazer para a natureza humana. Gente, como que eu vou falar de algo? Eu vou falar do que é na minha vida. Sim. De como eu estou, né? Porque esse estar 100% preparado, Raquel, 100% sendo instruído, isso aí vai ser, esse trabalhar de Deus na nossa vida, ele é eterno, ele não para, né? Porque Jesus mesmo, ele mostrou para nós que a morte, ela não existe, ela só é uma transição, porque ele passou, né? A Bíblia diz que ele venceu a morte. Então, ele veio nos mostrar, ó, tá vendo? Aconteceu comigo, agora é o que vai acontecer com vocês também. Então, o que acontece? Então, o nosso trabalhar, ele é diário. Com certeza. Mas quanto mais eu tenho essa consciência de que eu estou nesse trabalhar, a Bíblia diz que, olha a outra palavra que eu lembrei aqui. A Bíblia diz que a vereda do justo, ela é como a luz da aurora. Ela vai brilhando, brilhando até ser um dia perfeito. O que é isso? Quando o dia ele amanhece, tá ali no escuro, e o sol vem e vai clareando, clareando. Quando que é a plenitude do dia? É o sol do meio-dia, onde não tem sombra. Meio-dia, gente, quando eu era criança, eu adorava, eu ficava vigiando da meio-dia. Porque eu ficava lá no sol, lá no quintal, né, lá no terreiro, a gente fala terreiro. Lá em Minas. Gente, não tem sombra. O dia perfeito, a plenitude do dia, é onde só tem luz. E esse dia vai chegar. Ele vai chegar, porque está escrito que ele vai chegar. Então, o nosso caminhar é para esse dia. É para brilhar, é para onde a sombra não vai mais existir. Nossa, até me arrepiei toda aqui agora. É para esse lugar que nós estamos caminhando. Sim, sabe? Com certeza. Para esse dia perfeito. Mas eu preciso começar. Se o sol não começar a apontar, ele não vai chegar até o meio-dia, vai ficar sempre escuro. Desde que eu solte o que me impede de chegar nesse dia perfeito. Então, e é isso, o que está faltando para a gente chegar nesse horário, né? Que onde não vai ter sombra, onde vai ter só luz. É para lá que nós estamos caminhando. Eu, nas minhas mentorias, nos meus trabalhos, eu pergunto aos meus clientes e peço para começar a refletir todos os dias como seria o dia ideal. Uhum. Né? O perfeito, eu ainda não consigo ter essa dimensão. Minha cabeça ainda não né? Mas o dia ideal como seria? E na maioria das vezes a gente está vivendo o dia ideal, só que com pensamentos que não são ideais para o dia ideal. Uhum. Né? Com sentimentos, sem conectar. Uhum. Então, quando a gente começa diferente o dia, a gente faz diferente. E olha, gente, tudo que a gente está falando aqui não é só teoria, nós estamos vivendo isso. Só nós duas sabemos o que nós temos vivido para dar sequência a esse programa, a esse projeto. Você viu que eu comecei sem voz e agora eu tô com voz? Pois é, e assim, hoje foi uma dinâmica. É muito desafio, né? São muitos desafios, mas a gente tem uma consciência, e essa consciência a gente gostaria de deixar aqui para vocês, que é persistir naquilo que é luz. Vai trazer luz. Sim. Persistir em clarear a nossa consciência vai trazer consciência. Então, o caminho é um só. Quando a gente está conectado com a luz, com a consciência, com luz e consciência, por mais desafios que tenha, por mais que a sombra tente atacar, nós estamos na consciência e na luz. E aí, vai depender de cada um chegar nesse dia onde não vai haver sombra. Aí depende do posicionamento de cada um de nós, né? Precisamos fechar, amiga. Exatamente, gente, a nossa parte. Isso aí, bom dia. Hã? É isso aí, a nossa parte. A nossa parte, chegar exatamente. Na nossa parte, exatamente. Porque isso é que vai determinar, né, a
as coisas acontecerem na nossa vida. Bom dia para todos vocês. Boa Amém. semana. Boa semana. Que nós possamos cada dia começar refletindo sobre a palavra de Deus, sobre essa luz que existe dentro de nós. Uma coisa que a gente não tem pedido, que a gente vai pedir hoje, é compartilha, envia o podcast para quantas pessoas vocês acharem que vale a pena, né? Pode estar apoiando muitas pessoas através dessas, né, dessas falas nossas aqui. E segunda-feira que vem, se Deus quiser e Ele quer, a gente tá aqui. Estamos aqui com mais uma reflexão, tá? Isso. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, gente. Um beijo. Beijo, fique com Beijo Deus. para todos.